conversando. Aí, quanto às câmeras, é um prazer se vocês ficarem com a câmera ligada sempre que possível, quando possível. Essa plataforma que a gente usa, o Whereby, ela consegue, eu tenho essa plataforma paga, eu consigo até 50 conexões simultâneas, mas com câmera, normalmente são 12. Então, se alguém, eventualmente, se tiver 12, aí se um sair, o outro entra, é mais ou menos assim. Por que que eu peço para ficar ligado, gente? A vida do professor nesse ambiente é meio cruel também, sabe? A gente, né, a gente esforça, a gente tenta, mas a dinâmica é outra, então é legal, às vezes, né, a gente ver alguém aí, pelo menos, parecendo que está prestando atenção, ou que está trocando ideia com a gente, dá um ânimozinho e pense um pouquinho, tem um pouquinho de compaixão com os professores de vocês, tá? Então, meu filho mais velho, ele está ele estaria agora no quarto período de engenharia de controle e automação. Então está tendo aula normal, está ali também. E eu pego muito no pé dele para deixar a câmera ligada. Eu falo assim, não faz isso com seu professor não, deixa, participa, tal, mas não consegui convencer muito não. Às vezes tá, às vezes não. Então se vocês puderem, eu particularmente acho bem legal, bem bacana. Mas não tem problema nenhum se não ficarem. Eu entendo perfeitamente também, tá? Então não ficaremos inimigos por causa disso não. Beleza, sem problema, assim, faz parte o problema aí de conexão, estamos juntos, às vezes não é hoje, às vezes é outro dia, às vezes vai ter dia que a gente não está vestido adequadamente, né? Eu tô aqui de camiseta fajê e tal, mas eu tô de bermuda e chinelo. Às vezes a gente sai correndo aqui de repente, fala assim, não, meu professor tá de chinelo, tá descalço, né? Já sai correndo descalço. Mas é o que o tempo permite, isso é bem legal, isso é bem bacana também, tá? Então são coisas interessantes, a gente tem que tomar certos cuidados, mas são momentos interessantes, são momentos confortáveis também. Bom, então a nossa disciplina, essa é a vantagem, né, Luiz? É a grande, como que a coisa flui, tá? A nossa disciplina em análise de dados 4 é a última disciplina de análise de dados que vocês têm na grade curricular de vocês. No projeto pedagógico novo, essa disciplina, as análises de dados irão se deslocar. Então, a análise de dados começará, acho que no segundo ou terceiro período, e a análise de dados 4 irá para o sexto período. Então, irá caminhar um pouquinho no curso, e as disciplinas de análise de dados irão caminhar um pouquinho para o final, e a disciplina de inteligência de negócio BI, ela vai para o oitavo período, então ela vai para o final do curso. Eu acho que é para a grade que, não sei se já começa agora em 2021, ou se vai ser para 2022, mas enfim, não será para vocês, mas acho que teremos algumas mudanças interessantes, inclusive com novas matérias, algumas matérias deixando de existir, por exemplo, vai entrar aí data mining, alguma coisa de big data, de inteligência artificial, e vai sair algumas, acho, não sei se sistemas operacionais, redes, algumas dessas disciplinas vão sair, vai mudar, vai ser legal, vai ser bacana, mas não será para vocês. Aí na cadeia análise de dados 4, não muda um pouquinho talvez o conteúdo, e a hora que a gente tiver, por exemplo, data mining usa as disciplinas de análise de dados 4, grande parte delas, principalmente o conteúdo que a gente vê agora em análise de dados 4. Então, vai ser uma oportunidade para ver mais conteúdo e mais profundidade e maior profundidade. Mas então essa é a última disciplina da cadeia da relação de análise de dados, tá? Vocês viram a análise de dados 1 lá com a Leandra, viram estatística descritiva, viram, né, de uma forma geral como que a gente representa os dados, etc, etc. Depois em análise de dados começou a estudar probabilidade também lá com a Leandra ainda, depois probabilidade, regressão, séries históricas com o Marcelo Rui, e agora a gente fecha, então, esse ciclo. O Marcelo Rui, eu acho que abriu. Heloísa, deve poder sim, se você tiver matriculada, principalmente, você poderá fazer as novas disciplinas. Tem uma questão que eu não sei exatamente quando que elas serão ofertadas, porque às vezes, dependendo da migração que houver, elas não serão ofertadas imediatamente, elas serão ofertadas mais à frente. Mas assim, em princípio, se você tiver matriculada, com certeza você poderá fazer como aluno especial, como disciplina optativa, você poderá se matricular. Eu acho que o Marcelo Rui, ele baixou o espírito de bonzinho nele semestre passado, né? Porque normalmente as turmas vêm menores, então esse semestre, né, 15 alunos matriculados, normalmente as turmas têm menos de 10 alunos, da análise de dados 4,
Então, acho que o espírito da bondade baixou no Marcelo Rui. Não sei o que está acontecendo com esse Marcelo, está muito mudado, mas, enfim, eu fico feliz quando eu vejo as turmas maiores, exatamente pelo que nós estávamos conversando antes, né? Do tanto de oportunidade que tem, do tanto de demanda que tem, e a gente, infelizmente, não tem alunos para indicar para todas as vagas que aparecem. Então, muitas vezes, as vagas estão indo para engenharia da computação, ciência da computação, ou estatística, e são vagas muito, muito legais para a gestão da informação, mas não temos alunos em número suficiente para indicar para todas as vagas, então, mas que bom ver a turma com os 15 alunos, né? 14, porque o Tássio, segundo informações dos meus amigos aí, ele não deverá cursar a disciplina, né, por causa das atividades dele. Mas, enfim, aí análise de dados 4, então o que a gente vai ver e vai estudar em análise de dados 4? A gente tem 3 grandes conteúdos. A gente tem análise fatorial, a gente tem análise de cluster, ou segmentação, e a gente tem regressão logística. Principalmente, a análise de cluster é extremamente utilizado, tá? É um dos algoritmos aí do mundo hoje de Big Data, de Machine Learning, então é um dos componentes dessa história toda. Então é muito, muito, muito utilizado. E regressão logística também, né? Então, quando a gente está estudando regressão logística, é muito utilizado, por exemplo, para desenvolver modelos para concessão de crédito, para análise de fraude, para análise de concessão, de riscos. Então, são conteúdos extremamente utilizados e a gente espera poder aí, minimamente, dentro do que o tempo nos permitir, do que as possibilidades nos permitir, apresentar isso para vocês e a gente explorar bastante esses conteúdos aí, tá? Tem um desafio bacana para vocês, já desde o segundo semestre do ano passado, eu comecei a adotar o Python como a nossa linguagem, como a nossa ferramenta, como o nosso ambiente de análise de dados. Por que a gente está adotando? Até o ano passado, até o presencial, a gente trabalhava com o SPSS e com o Python. Mas nesse modelo remoto, aí a gente não está trabalhando com SPSS, principalmente porque é uma ferramenta paga. Então, lá no laboratório, né, a gente levava uma versão paralela, mas nesse momento remoto eu não disponibilizo uma versão, eu tenho versão oficial, mas eu não disponibilizo a versão paralela para vocês, obviamente por uma série de motivos. Então, um dos motivos é esse, a gente precisa de usar uma plataforma, uma ferramenta, um ambiente gratuito. Então, esse é a principal questão, o principal ponto, um dos principais pontos. Mas, para além disso, o R, vocês já estão, de alguma forma, familiarizados com R, porque, principalmente com o Marcelo Rui, vocês utilizaram R aí nas atividades. E o R e o Python faz parte da bagagem, da caixa de ferramenta de qualquer cientista de dados, de qualquer um que se atreva a trabalhar com dados. Então, R e Python faz parte desse portfólio aí. Então, é uma oportunidade de a gente começar a ter contato com isso agora, porque as oportunidades são grandes. E o mundo, principalmente nas grandes corporações, ele está indo para as nuvens e é meio que um caminho sem volta. Então, se vocês forem, por exemplo, trabalhar na Algar Telecom, na Algar Tech, no Martins, na Algar Tech, com certeza, e na Algar Telecom também, boa parte das soluções são soluções da Amazon. Então, os seus dados estão nas nuvens e o seu processamento também é nas nuvens. E você vai ter uma máquina remota, uma máquina nas nuvens, que lá o que a gente sobe, coloca em produção e trabalha com, ou é o R ou é o Python. Então, pensando nisso, então é a hora da gente ter contato com isso, é a hora da gente se desafiar um pouquinho, de ter contato e usar isso e aprender um pouquinho. Então, a gente vai fazer a análise de dados 4 utilizando Python. Aí, desde hoje, de amanhã, esse vai ser, né, nas primeiras rodadas agora, na semana que vem, na segunda é feriado, mas hoje, amanhã e... Hoje, talvez não, hoje a gente vai dar mais essa contextualizada, mas amanhã e na terça-feira, caso necessário na terça, a gente vai trabalhar com análise de dados 1, basicamente, utilizando Python.
Então, a gente vai trabalhar importando o arquivo para esse ambiente, lendo o arquivo, representando os dados, utilizando, né, os gráficos, fazendo estatística descritiva, familiarizando com isso. Vou prover uma série de scripts para vocês, já para a gente encurtar caminho, encurtar tempo. Então, isso será fornecido. Para todo o conteúdo de análise de dados 4 que a gente for trabalhar, eu vou prover os scripts para vocês. Então, obviamente que eu desejo que vocês aprendam, desenvolvam o script, mas nesse momento, o mais importante para vocês é o conteúdo da disciplina, né? É o conteúdo de análise de dados, de estatística. A ferramenta é legal, é bacana, mas ela não é o mais importante nesse momento. Na carreira de vocês, ela é tão importante quanto o conteúdo, mas nesse momento é mais importante o conteúdo. Então, eu vou prover os scripts, mas que isso sirva de estímulo para vocês e que daí em diante vocês se desenvolvam, né, sem parar, tá? Porque as possibilidades são inúmeras. É uma grande vantagem, porque vocês já têm contato com R, já têm noções do R e vão ter contato com Python. Diferença entre Python e R. Os comandos são diferentes, a estrutura da linguagem é diferente. Como ferramenta estatística, o R é mais estável, é mais antigo, é mais ferramenta estatística. Mas o Python, além de ferramenta estatística, é uma excepcional linguagem de programação. Então, eu tenho aplicações completas desenvolvidas em Python. Então, o Python é também uma linguagem de programação, é um ambiente de programação. E, para isso, ele é muito mais robusto que o R. Mas as duas ferramentas são excelentes, são excepcionais, e eu sugiro vocês conhecerem as duas, e a partir daí já pode até colocar no currículo de vocês, né? Noções em R, noções em Python. Então, isso já passa a fazer parte do currículo de vocês e já passa a fazer diferença no processo de seleção. Tá? Então, daqui a pouco a gente entra aqui em como que a gente vai trabalhar com isso, em como que a gente vai desenvolver. Então, a gente vai prover aí os scripts, isso não vai ser problema, a gente vai trabalhar com isso de uma forma bem legal. Quanto ao nosso ambiente, aqui começa a brincadeira, né? Então, a gente já criou um grupo no WhatsApp, foi a iniciativa da Liliane, acho que foi a Liliane, né, que ela começou, ela criou o grupo, e aí depois nós fomos complementando. Então, esse grupo do WhatsApp, tirando o Pedro, que tá, coitado, tá sem o celular dele aí, né, a nossa principal meio de comunicação. Eu não me importo que mandem mensagem de noite, final de semana, hora do almoço, de madrugada, hora que for, tá? O meu WhatsApp é mudo, ele não fica pitando, tal, mas eu costumo responder razoavelmente bem. Então, né, de vocês mandarem ou não, eu vou responder ou não, dependendo se eu puder ou não. Mas eu não tenho, né, às vezes, pessoas que reclamam do horário que manda mensagem, etc. Comigo não tem problema, pode mandar a hora que quiser, se der eu respondo, se não der eu respondo depois, e se eu não responder, cobra de novo, porque às vezes acontece também, né? Às vezes dá fila de mensagem, às vezes a gente acaba esquecendo. Então, não é por falta de comunicação que vocês vão ficar com dúvida, vão saber o que era para entregar, o que não era, eu não sabia, não tem desculpa, porque a gente tem comunicação, tá? Eu compartilhei com vocês um drive lá no Dropbox. Então, por que eu compartilhei? Porque tem material que eu distribuo, que eu compartilho, que além do conteúdo dessa disciplina, desde as videoaulas, por exemplo, do período passado, e outras coisas tantas, que é difícil, às vezes, colocar no Moodle, é difícil mandar por e-mail, é difícil mandar por WhatsApp, é impossível alguns deles, então eu compartilhei. Alguns de vocês talvez tenham problema com o Dropbox por causa do limite e tal, é só vocês não baixarem esse bagulho. Aí vocês acessam lá pela web e visualiza, sem baixar. E aí vocês conseguem ver, conseguem assistir os vídeos, conseguem fazer tudo, sem a necessidade de baixar para o espaço de vocês de Dropbox. Porque aí normalmente, né, vocês têm 15 gigas. Então, às vezes, só aqueles vídeos lá passam com sobra esse espaço que vocês têm. Às vezes passa, né? Então, mas dá para ver tranquilamente, tá? O pessoal da disciplina de BI, inclusive, a gente estava mostrando para eles de como que isso é possível. Então, dá para fazer, também dá para, sem baixarem para o computador de vocês, vocês acessem isso tudo.
E eu, de alguma forma, né, por uma série de motivos, eu não tinha, a disciplina até está criada no Moodle, eu não tinha colocado conteúdo. Eu vou colocar todo o conteúdo lá também, isso vai facilitar a vida de vocês, mas principalmente a minha, para períodos futuros, para tudo enquanto há. Eu fui, não é que eu fui resistente, acabei não tendo tempo mesmo de fazer isso em outras ocasiões, mas eu dei 2 módulos em MBAs nos dias recentes, inclusive eu terminei esse final de semana, e eu criei o ambiente Moodle para as disciplinas lá. E eu acho que é muito legal, é muito bacana, tem uma série de facilidades, de possibilidades, de histórico, da coisa organizada. Então eu vou criar também, com certeza, os ambientes Moodle para essa disciplina e vou disponibilizar lá um tanto de coisas lá também, por aquele ambiente. No semestre passado, eu não apliquei prova para essa turma. Então, nós tivemos trabalho, nós tivemos lista de exercício, nós tivemos entregas, mas eram poucos alunos, acho que eram 5 ou 6 alunos, se eu não me engano. Então, é bem mais fácil de acompanhar e de ver, de acompanhar o desempenho, de acompanhar a performance, do que com 15 alunos. Então, eu não tenho certeza, mas talvez a gente coloque algumas atividades, algumas provas aí a gente combina isso, a gente vai vendo a melhor forma para vocês, para mim, para não ser problema, mas para a gente ter o melhor aproveitamento possível para a disciplina também, que é no final das contas é o que importa, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente tem um trabalho que ele acompanha a disciplina toda. Então o trabalho ele é entregue por fases. E agora que acabar aqui, né, eu já vou compartilhar o roteiro com vocês, já vou disponibilizar o roteiro. E esse trabalho ele consiste em nós termos uma base de dados, e para essa base de dados, a primeira etapa é a gente utilizar a estatística descritiva para descrever a nossa base de dados. Então, a gente vai produzir uma análise descritiva da nossa base de dados. Basicamente, é o que vocês aprenderam lá em análise de dados 1. Então, fala, olha, a média é tanto, o desvio padrão é tanto, um gráfico de pizza, um gráfico de barras, né? Enfim, a gente vai explorar os dados, descrever os dados utilizando a estatística descritiva, essa é a primeira fase. Aí a gente tem uma outra etapa que é a análise fatorial, a gente tem a outra etapa que é a análise de cluster, e tem a outra etapa que é a análise de regressão, que é a regressão logística. Então a gente vai ter aí 4 grandes etapas desse trabalho. E lá no dia 22 de dezembro, aí tem a apresentação desse trabalho. Então vocês irão apresentar o trabalho. E aí, esse trabalho é o seguinte, né? Baseado na turma do período passado, as nossas aulas são segunda e terça. E no período passado, nesse primeiro período das atividades emergenciais, a nossa aula, então, era segunda e terça, e essa atividade para ser apresentada no último dia de aula, na terça-feira. E, obviamente, né, não deu, não foi possível, mas lá foi tranquilo. Aí, falei assim, então vamos combinar a apresentação na sexta-feira. Aí a turma ganhou praticamente mais uma semana lá na última volta do ponteiro. Só que a nossa aula é dia 22, dia 23 é o último dia de aula do semestre. E nem vocês, nem eu queremos ficar aqui no Natal, em dia de Natal, falando de análise de dados 4 e coisas do tipo, né? Então, vai ter jeito não, nosso último dia é dia 22 mesmo. Então, vamos correr atrás dessa data, vamos seguir firmes, porque essa é a nossa data. Então, a gente vai fazendo o trabalho de forma cumulativa. O que acontece? Nem todas as técnicas se aplicam a todas as bases de dados. Umas são mais aderentes, outras menos. Então, se porventura quiserem trocar de base de dados no decorrer, fiz análise fatorial com uma técnica, vou fazer análise de cluster com outra técnica e vou fazer regressão logística com outra técnica, com outra base. Então, pode mudar a base de dados aí no decorrer, no caminho, tá? O trabalho, Pedro, ele pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser em trio, até trio, né? São até 3 pessoas, é uma quantidade boa para essa atividade aí, para esse trabalho. Dá para todo mundo trabalhar bem, desenvolver. Eu recomendo fazer em grupo, porque a oportunidade de aprendizado é grande, as dúvidas aparecem, tem alguém que é melhor para programar, porque aí, apesar de eu dar todos os scripts, a base de dados, você vai mudar a base, porque os scripts eu te dou para a minha base, com as variáveis, com a minha base. Você vai precisar de mudar para a sua, de adaptar, de fazer essas coisas para a sua. Então, se organizem, e quando o trabalho em grupo é feito realmente em grupo,
todo mundo aprende, todo mundo se ajuda, tá? Então, é uma oportunidade bacana para isso e podem aí se ajeitar para fazer isso. Então, a gente vai ter algumas entregas que são individuais, mas o trabalho do semestre, ele é em grupo e é a grande parte da nossa pontuação da disciplina, tá? Bom, é isto, a gente vai, né, a partir já de amanhã, então a gente já vai, amanhã vai ser o ambiente, Python. Aí, para isso, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então, que vocês preparassem o ambiente de vocês para a gente trabalhar com Python. Existem duas grandes modalidades da gente trabalhar com Python. Ele, como um ambiente de programação normal, e vocês já fizeram algumas aí disciplinas de programação, seria como se eu estivesse lá desenvolvendo, não sei se vocês já desenvolveram em Python ou não, mas que eu tenho um ambiente que eu vou escrever nos programas normais, com começo, meio e fim, enfim, com subrotinas, com tudo enquanto há. Não é exatamente esse ambiente do Python que nós iremos trabalhar na análise de dados 4. Nós iremos trabalhar naquele ambiente notebook, que a gente escreve uma linha, executa e vê o resultado. Escreve uma linha, executa e vê o resultado, né? Não é um programa inteiro, corrido. Ele é um programa mais dividido, mais fragmentado, né? E é isso que a gente vai trabalhar. Então, eu sugiro vocês instalarem, baixarem e instalarem o Anaconda Navigator. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês verem a carinha dele. Esta é a cara do Anaconda, ó, Anaconda Navigator. Quando a gente instalar e executar o Anaconda, aí o que a gente tem? Basicamente é esse o ambiente, tá? Então a gente tem aqui, olha o que a gente tem. A gente vai usar o Jupyter Lab. Então quando eu instalo o Anaconda Navigator, ele instala o Anaconda, que é esse framework, esse ambiente aqui. Ele instala o RStudio, e ele instala o Python. Então, nós vamos utilizar aqui ó, o Jupyter Lab, porque quando eu carrego o Jupyter Lab, olha o que acontece. Eu estou carregando aqui o Jupyter Lab. O Jupyter Lab é o ambiente para nós trabalharmos com Python Notebook, com Python, esse ambiente que eu estava comentando com vocês. Então, aqui, olha só, ele está carregando o Python. Tá, o ambiente para eu trabalhar, está carregando o ambiente Jupyter para eu trabalhar com Python, o Jupyter Lab. Então, ele abriu aqui, o ambiente está abrindo. Então, aqui é o que nós temos, olha só. Então, o que eu tenho aqui, tá? Esse é o ambiente Jupyter Notebook. Aqui do lado eu vou ter os notebooks que vão aparecer. É um diretório aqui do lado, é como é a estrutura normal de diretório. E do lado direito, eu tenho os programas, eu tenho os notebooks. Ele está acabando de carregar aqui, vou esperar um pouquinho que ele acabar de carregar. Então, a minha recomendação, meu pedido para vocês é que vocês instalem o Anaconda. E ao instalar o Anaconda, ele já vem com esse ambiente todo já, tá? Ele instala isso tudo já. Tá lento que só, mas acho que é por causa da gravação que eu estou fazendo. Vamos ter fé aqui. Ter fé que vai. Enquanto ele carrega, olha, então aqui está eu vou compartilhar esse material com vocês, tudo. Aqui é um notebook, então eu incorporei aqui várias coisas, tá? Mas o Python mesmo está aqui, olha. Então eu executo um comando desse, aqui é um bloco de comandos, tá? Assim como vocês conhecem lá do R, que a gente importa as bibliotecas que a gente vai utilizar, no Python é a mesma coisa. Então a gente trabalha com várias bibliotecas, a gente importa, se elas não existem a gente instala, é extremamente parecido, tá? Então aqui depois eu tenho a leitura de um arquivo que eu vou trabalhar, então eu estou lendo um arquivo Excel, aí eu começo a brincar com os dados. Isso aqui a gente vai brincar, vai trabalhar a partir de amanhã. Mas aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui uma estrutura de diretórios. Então, eu tenho os arquivos, eu tenho aqui em cima os diretórios que eu tenho disponíveis aqui. Olha. Então, quando eu instalo, quando eu configuro, eu tenho toda essa estrutura. É o diretório da minha máquina e esse ambiente Jupyter Notebook é onde eu vou poder desenvolver aqui os meus códigos.
Observem que o compilador aqui, o kernel, ele está o Python 3. Mas eu poderia, por exemplo, trocar para R. Então, esse ambiente é bem legal, que a gente tem toda a estrutura aqui já configurada. Eu não vou mudar, a gente está trabalhando aqui com Python mesmo, e com esse ambiente aqui que a gente vai trabalhar, então é um pouquinho disso aqui que a gente vai começar amanhã. Amanhã eu vou trabalhar com vocês uma introdução à análise de dados, tá? Então, utilizando o Python, é com isso aqui que a gente vai trabalhar. Para quem não quiser instalar isso, pessoal, para quem não for instalar, não quiser, a gente tem a opção, aí tem vários na internet, tá? Da gente ter o ambiente nas nuvens para isso. Um desses ambientes é o Colab da Google, do Google. Então, se vocês tiverem, criar uma conta no Google, o Colab é um ambiente parecido com aquele ali que nós estávamos, tá? É um ambiente parecido com aquele ali, mas aqui agora eu estou, digamos assim, eu estou acessando uma máquina virtual, uma máquina nas nuvens. Então, esse aqui também é um ambiente Colab, tá? Eu poderia ter até aberto aqui, deixa eu abrir um notebook, eu vou abrir um daqueles lá, tá? Então, olha só, eu tenho aqui também, ó, a estrutura é parecida, só que aqui eu não estou abrindo um ambiente na minha máquina. Eu estou abrindo um ambiente nas nuvens. Então, como um ambiente nas nuvens, aqui olha só, está alocando, então eu estou configurando, né, eu estou alocando um computador remoto, um processamento remoto, está conectando a esse computador, assim, inicializando esse computador. É como se eu estivesse ligando um computador, sei lá onde, em qualquer lugar do mundo. Aí liguei, olha só. Então eu tenho aqui do lado esquerdo agora também a minha estrutura de arquivo. Qual que é o problema aqui? Eu tenho a opção de compartilhar o meu Google Drive. Então, se eu vier aqui montar meu Google Drive, tem uns passos em que roda aqui e tal, então eu teria minha estrutura de Google Drive aqui, os arquivos, os diretórios, tudo aqui. Mas toda vez que eu entrar nesse ambiente, eu teria que montar o meu Google Drive. Uma outra opção é eu fazer upload dos meus arquivos aqui. Então, eu posso fazer upload de arquivos aqui, em Simple Data. Eu poderia carregar o arquivo Excel, os arquivos, as bases de dados por aqui. Qual que é o problema de trabalhar num ambiente desse? Qual que é a vantagem? É de graça, eu posso acessar tendo acesso, com acesso à internet, é bem tranquilo. Qual que é o problema? Toda vez que eu saio desse ambiente, eu perco o meu arquivo que estava aqui. Então, se eu configurei, usei, acessei, a hora que eu for fazer de novo, eu tenho que fazer upload do meu arquivo de dados de novo, porque ele não estará aqui, porque eu estou acessando uma máquina virtual. Então, de preferência, né, que vocês configurem isso local, porque vocês vão ter a estrutura local, vão ter todo o processamento local, vai ter tudo local. Então, eu recomendo esse ambiente aqui. E aqui, olha, a hora que eu estou acessando aqui o Jupyter Notebook, eu estou acessando localhost, eu estou acessando no meu computador, é local. E aqui, nesse aqui, olha, eu estou acessando o Google Research Colab, em qualquer canto do mundo que eu não sei onde está, tá? Eu posso disponibilizar sim, Brenda, mas é bem tranquilo também. A hora que você pesquisar o Anaconda Download aí, ele já vai direto pro diretório, mas eu posso disponibilizar isso também, que aí vai ficando lá, vai ficando tudo pronto. Eu recomendo fazer um cadastro na página lá do Anaconda também, porque inclusive lá no Anaconda dá para a gente usar o ambiente notebook dele também, tá? Então, tem isso que eu estou mostrando do Google, tem vários ambientes desses, tem vários, tá? Então, assim, inúmeros. Então, a gente poderia escolher qualquer um. Eu, particularmente, gosto do Google, porque a gente já tem Google Drive, já tem outras coisas, já tem tudo integrado aí, então esse é um ambiente legal, é um ambiente interessante para nós trabalharmos. Então, se vocês me perguntarem, né, o que eu devo fazer agora, então, hoje, terminou a nossa aula, eu sugiro instalar, configurar essa ferramenta, instalar isso. A gente precisa, no máximo até terça-feira, sem falta, definir a nossa base de dados.
o ideal é que vocês tivessem alguma base de dados relacionada a alguma coisa que vocês queiram, que vocês estejam trabalhando, que vocês façam para a gente fazer as análises estatísticas durante o período. Se não tiverem, na terça-feira, eu já tenho, inclusive se vocês olharem lá no Drive, lá que eu compartilhei com vocês, tem lá bases de dados, tem 6 bases de dados lá, se eu não me engano, que é que eu já disponibilizei para a turma do período passado. Então, vocês poderiam utilizar algumas daquelas bases de dados lá também, tá? A gente vai entrar em mais detalhes disso aí no decorrer, mas aquelas bases de dados já poderiam ser utilizadas para vocês fazerem trabalho também, o trabalho de semestre. Então, vai ser esse o ambiente, o trabalho. Tem datas, tá? Então, eu tenho aqui o roteiro dele em algum lugar, se eu não fechei. Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, com data, com tudo certinho, tá? De como que... o que a gente tem que fazer, o que tem que fazer em cada etapa, como que a gente vai me entregar. Isso aqui que eu estava mostrando para vocês é um notebook, tá? Então, deixa eu entrar aqui. Isso aqui é um notebook, isso é um documento completo. Eu tenho código aqui dentro, eu tenho HTML, eu tenho um tanto de coisas. Se vocês quiserem me entregar todas as etapas do trabalho em notebook, tá aceito, tá perfeito, até prefiro. Se não, vocês podem copiar as saídas, os resultados aqui, construir algum relatório, algum documento em Word e me mandar em PDF depois esse documento e tal. Mas eu prefiro, inclusive, que seja aqui utilizando esse ambiente notebook, esse arquivo, essa infraestrutura para vocês irem construindo o trabalho. Então, na verdade, lá no final do semestre, né, se vocês forem fazendo isso aqui, é esperado que vocês tenham 4 desses arquivos. Um para introdução, um para fatorial, um para cluster e um para regressão logística. Então, vocês terão 4 desses arquivos, terão me entregado 4 desses arquivos lá no final, beleza? O Pedro tinha comentado alguma coisa aqui, deixa eu ver, Pedro, estou olhando aqui, tá? Amanhã, Pedro, a ideia é eu apresentar isso para vocês, mas está lotado também no YouTube de como se faz isso, tá? Mas amanhã a ideia é eu apresentar isso, por isso que hoje eu peço que vocês instalem, ou instalem o Anaconda, que aí vem todo o ambiente junto, tá? Ou configure esse ambiente de vocês em algum desses locais nas nuvens, por exemplo, o Colab do Google, que é também para quem for fazer nas nuvens, o que eu recomendo. Mas aí amanhã a gente vai brincar um pouquinho com isso. Amanhã eu vou apresentar isso aqui para vocês direitinho, como que cria, como que a gente faz. Por exemplo, isso aqui que eu tenho, olha só, essa figura, olha o código da figura. Eu coloco aqui o código da figura. Eu nem coloquei um link da figura ou alguma coisa assim, entendeu? Eu coloco o código da figura. Então eu vou mostrar para vocês algumas dessas coisinhas, alguns atalhos, alguns caminhos, algumas outras ferramentas complementares que a gente usa, como que a gente constrói esse negócio aí, como que a gente começa a brincar com essas coisas direitinho. Então, isso será assunto de amanhã, tá? Para nossa disciplina mesmo, então, a gente vai ter essa parte de introdução, a gente vai ter análise fatorial, a gente vai ter análise cluster e a gente vai ter regressão logística. Os scripts estão prontos para o trabalho, vocês terão que adaptar para o trabalho de vocês, mas de uma forma geral, os scripts, os conteúdos, o que a gente tem que fazer, está tudo pronto aqui. A gente vai utilizar bastante essas coisas. Certinho? Dúvidas? Professor, é o Pedro aqui, eu tenho uma dúvida. Posso falar para o senhor? Claro. Professor, eu sei que o senhor não tem nada a ver, inclusive os professores não. Minha família tem uma loja onde a gente vende coisas, né? E aí, por conta da pandemia, a gente teve que mandar alguns funcionários embora e eu estou suprindo, assim, a ausência desses funcionários com a minha família. Uhum. E aí, terão algumas terças-feiras que eu, infelizmente, tenho que estar lá. Eu vou estar dando uma manobrada aí para estar vindo o máximo que eu puder nas terças, mas alguma outra ainda vou ter que estar lá. E aí, as aulas serão gravadas, porque eu não vi que não tem um link para o Teams, eu acho que o senhor não usa.
Aí, geralmente, quando os professores gravam as aulas, eles colocavam no Teams. Aí, sendo que a gente está usando essa plataforma aqui, como é que eu acesso às aulas gravadas, se tiver? Na verdade, Pedro, eu não faço chamada, tá? Não controlo presença aqui de forma alguma, né? Eu já não costumo fazer isso nas aulas presenciais, nas virtuais, muito menos. Então, por exemplo, essa aula está sendo gravada, então as aulas serão gravadas e elas serão disponibilizadas lá no Drive, lá no Dropbox. E eu vou subir também essas aulas para. E eu vou disponibilizar o link no Moodle. Então, vou subir as aulas para o YouTube e vou disponibilizar os links todos lá no Moodle também. O que eu gosto muito, que eu acho muito legal, por exemplo, aqui no Síncrono, em vocês estando aí, a gente tem a oportunidade de conversar, de tirar dúvida, tal, né? Mas eu entendo e tudo bem, assim, não é só o seu caso, que não poderá assistir, participar. O que a gente não pode abrir mão, aí não tem como, é das entregas. Mas se você for fazendo as entregas, eu não controlo presença, quem está aqui e quem não está. Tá? Nesse ambiente aqui, quem está ou quem não está. Mas, de novo, repito, dentro do possível, né, para eu, Zé Eduardo, e para vocês, eu fico muito feliz quando posso contar com vocês aí sincronamente. Outra coisa é o seguinte, essas nossas aulas, elas são extremamente poucas, e vocês verão isso e verão da necessidade de mais aulas. De antemão, eu me coloco à disposição para aula à noite, para aula dia de sábado, para aula dia domingo, para aula a hora que vocês quiserem. Então, basta a gente combinar um dia antes ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, sábado à tarde. Então, professor, tem uma série de dúvidas aqui e tal. Dá para marcar uma aula? Dá para marcar uma aula. Então, dá para a gente fluir com isso de uma forma bem tranquila também, tá? Não deixem acumular, não deixem juntar, senão não dará tempo. E o que acontece? Tendo prova ou não, né, se não tiver prova, mais ainda, se não entregar, não tem ponto. Tá? Então, tem que entregar, tem que fazer as coisas. E vai ter vez, vai ter dia que fala assim, nossa, não roda, nossa, não consigo fazer, nossa, não dá certo. Então, não deixem ir acumulando, não deixem ir passando, porque senão, né, assim, senão chega no final a gente não alcança os nossos objetivos. E assim, nem vocês e nem eu, né? Eu, enquanto professor, enquanto educador, enquanto alguém que preza pelos profissionais que nós disponibilizamos para o mercado, pela responsabilidade que eu tenho, eu não sinto maior prazer em reprovar, mas eu fico muito frustrado se eu aprovar alguém que não tenha aprendido devidamente no decorrer da disciplina. Eu me sinto incompetente com isso. Então, tentem me ajudar também. Eu sou completamente disponível para ajudar da melhor forma possível, mas do lado de vocês, me ajudando, tá tudo certo. E essa questão, Pedro, o momento, ele requer, digamos assim, requer aprendizado, requer jogo de cintura, requer uma série de coisas, mas principalmente, não só nos negócios, é o momento de nós sobrevivermos. Então, nas nossas situações familiares, nós enquanto indivíduos, nas nossas organizações empresariais. Então, é o momento da gente se esforçar e se ajudar mesmo. Então, dentro do possível, eu te agradeço a presença. E não sendo, eventualmente, se você estiver lá, por exemplo, na empresa, e se quiser assistir por celular, conectado, e eventualmente, se isso for possível também, então fique à vontade aí da forma como você preferir, tá? Ah, não tem celular, eu esqueci disso, rapaz. Esqueci desse detalhe, Pedro. Não, professor, mas eu vou levar o notebook, e, sendo possível, eu vou ligar o notebook mesmo. Isso. É outra vantagem desse momento, tá? Não sei se é o caso de alguns de vocês agora, mas os meninos que já estão estagiando, da horário de aula, eles estão assistindo das empresas. Isso é bacana, é legal. Inclusive, tem outras pessoas na empresa que começam a assistir as nossas aulas junto com eles também. Então, da minha parte, acho super legal. É a comunidade que vai se formando e vai construindo. Então, como tudo na vida, balança de dois pratos, né? Tem perdas e ganhos. Então, uma das coisas legais aí
é que tem gente assistindo a aula do carro, viajando, de qualquer lugar e participando, então são as possibilidades. Esse é um ponto positivo. Acho que o melhor dos mundos, pós-pandemia, vai ser a gente poder mesclar, por exemplo, que essa primeira aula nossa, ela pudesse ser presencial, por exemplo, né, da gente ver, da gente sentir o calor, da gente conhecer, da gente ver as pessoas e depois a gente ir intercalando, né, de aulas remotas com algumas aulas presenciais, porque aí a gente aproveitaria o melhor dos dois mundos. Porque realmente, assim, eu gosto né, de ver as pessoas, de ver nos olhos, né, então, eu acho que o melhor dos mundos vai ser isso. E algumas coisas estão mudando e estão mudando para isso. Então, eu acho isso legal, né, Lois, esse sempre presencial. Simone, assim, tem coisas que só esse momento está permitindo, que se não fosse assim, não seria possível. Então, vamos fazer disso, né, ninguém, acho que, né, pessoas de sã consciência, a gente não pode falar que o momento é bom. Como que o momento é bom só no Brasil com 160 mil pessoas mortas? Então o momento não é bom de jeito nenhum, não é bom o momento. O momento é triste, o momento é caótico. Mas ele está aí, ele é realidade, então, dado o que ele aconteceu, o que nós podemos aprender e usar e fazer de melhor, e fazer diferente? Então, né, mas o momento não é bom não. Tá? A gente preferiria estar tendo esse encontro remoto, mas por um desdobramento natural dos nossos aprendizados, da busca por coisas melhores, enfim. Mas desencadeou, é o que temos, é assim que temos, lamentamos e ficamos tristes profundamente pelas vidas que se vão, pelas que se foram, e por tantas que eu tenho certeza que ainda irão. Então não é bom, não é bom não, mas dado o que está acontecendo, vamos tentar, pelo menos a nossa parte, fazer da melhor forma possível e algumas coisas que são, né, que a gente pode viabilizar. E a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, quando a gente olha para isso, Simone, né, a nossa correria desenfreada e trabalho e tal, eu mudei de carreira 10 anos atrás, principalmente porque eu não estava vendo meus filhos crescerem, né? Não é só por isso, eu acho que eu tenho vocação para aula, gosto muito, gosto de pesquisa, gosto de docência, faço isso por pura paixão, por puro amor. Mas, de novo, então, juntando os mundos, eu não estava vendo os meus filhos crescerem e eu resolvi mudar de carreira, optei por mudar de carreira, e sou muito feliz com isso. Mas eu pensei que eu iria trabalhar menos. E, na verdade, eu tenho trabalhado muito mais e loucamente. Depois que eu terminei o doutorado, eu falei assim, porque eu fiz o doutorado, eu terminei meu doutorado em 2014, eu terminei meu doutorado em Ribeirão Preto, eu fiz na USP em Ribeirão Preto. Então, o que acontecia? Eu saía de Ribeirão Preto, tinha dia, 2 horas da tarde, para dar aula aqui em Uberlândia 4 horas, né? Que eu peguei a mudança de carreira, quando eu saí do Tribanco e fui para a UF. Então eu ficava assim, nossa, quando eu terminar o doutorado, minha vida vai simplificar, né? Aí vai tudo, assim, ler do engano. Então a gente começa a trabalhar muito mais, aí começa a ter banca de mestrado, banca de doutorado, enfim, mas eu faço com extremo prazer, assim, eu me realizo nisso demais. Mas eu comecei a perder a medida de cuidar de mim. Então, por exemplo, chegou no início desse ano, né, eu tenho 1,71 m, estava com mais de 100 quilos, tá? Mas não é nem a questão física, é que meu colesterol estava baleado, glicose baleada, assim, eu era um grupo de risco em cheio. Então, nesse período, né, pandêmico, eu aproveitei também para pensar mais, para cuidar mais. Então, eu emagreci já mais de 20 quilos, então, cuidando da saúde, cuidando de uma série de coisas. Então, assim, dado o que aconteceu esse momento, que ele sirva pelo menos para a gente aprender, né, aprender algumas coisas, aprender com ele. Então, isso é importante. Então, acho que essas reflexões são importantes, são muito válidas. E aí a gente vai aprendendo a fazer. Mas tem coisas que são difíceis, tem coisas que, né, o processo é difícil. Nós, professores, de uma forma geral, assim, eu não tenho muita dificuldade, não, né? A gente é meio da tecnologia, criado com isso, vive com isso. Então, eu já dou aula também, desde que eu dava aula na Uniub há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu já tenho alguma experiência com EAD, com videoaula, com gravação, então eu não aborreço muito, não passo muito aperto, não. Mas tem professores, amigos nossos, gente, que não sabem acessar a internet direito. E são pessoas que não foram criadas nesse meio, não foram criadas nesse ambiente. Da noite para o dia, essas pessoas precisam se adaptar e aprender. Então,
é desafiador para todo mundo, para vocês alunos, para professor, para a instituição. Então é complexo, mas a gente vai se ajudando e vai. Uma coisa fantástica, eu acho, não foi iniciativa minha e eu não tive participação, mas a FAGEM, ela fez um papel brilhante nesse período, que a FAGEM ajudou toda a UFO no processo de educação remota, tá? Desde ambiente, de configuração, de treinamento, de curso, de manual, de Moodle, de tudo enquanto há. Então, tem um grupinho de professores louváveis na FAGEM que ajudaram, que desenvolveram isso. Então, é momento disso também. E a FAGEM, nesse cenário todo também, ela consegue um espaço importante na UFO. Então, ela, né, se mostra presente, se mostra que faz diferença, os cursos são muito valorizados, os alunos são muito valorizados. Então, de novo, assim, é bom o momento? Não, o momento não é bom, não. Mas a gente está usando, fazendo dele o melhor que a gente pode fazer, o melhor que pode ser feito. Então, nós, FAGEM, de uma forma geral, nós ficamos, sim, orgulhosos, Brenda, é muito bacana isso. Eu acho que 100% eu tenho certeza, 100% dos professores da FAGEM estão oferecendo as disciplinas, então todas as disciplinas da FAGEM, elas são oferecidas, né? Então, não é o caso, eu acho, de quase nenhuma outra faculdade dentro da UF, tá? Então, a gente está tentando tocar a vida, seguir a vida e fazer disso um grande aprendizado. E aí a gente fica feliz, fico muito feliz de ter aqui 15 alunos matriculados nesse período. Eu tenho certeza que nós iremos fazer o melhor período possível. É desafiador, não baixem a guarda. A gente tem muito conteúdo, a gente tem muita entrega, a gente tem muito trabalho, mas a gente tem muita disponibilidade, disposição e vontade de fazer. E se vocês quiserem também, eu tenho certeza que nós faremos, tá? É mais ou menos assim. Ok? Dúvidas, comentários, perguntas? Algumas coisas, então, só recapitulando. Amanhã, a partir de amanhã já vai começar a ter atividade, tá? Na verdade, a gente já tem. A primeira delas é vocês configurarem esse ambiente de vocês, porque amanhã a gente já vai para a prática. A segunda delas é pensarem nos dados, na base de dados que vocês irão trabalhar. Senão, aí a gente vai disponibilizar a base de dados ali. E montar os grupos de vocês aí de trabalho que forem fazer e arregaçar as mangas. Se vocês quiserem, inclusive, assistirem os vídeos lá das primeiras aulas já do período passado, vocês já vão ganhando. Eu acho que a segunda aula que eu tratei do ambiente aí, do Python, do uso do Python. A primeira aula foi, a gente estava trabalhando um pouquinho com Excel, com a introdução à manipulação de dados no Excel. Então, depois que a gente entrou lá no Python. Eu não vou despender energia com Excel agora, porque no período passado faltou tempo para a gente lá no final. Mas eu recomendo, se não sabem, estudem, tem vídeo aí na internet, tem tudo enquanto há. Aprenda a usar Excel, principalmente tabela dinâmica. Tá? Então, a gente precisa saber tabela dinâmica, PROC e V para cruzar dados no Excel. Em qualquer estágio, em qualquer coisa que vocês forem se aventurar, normalmente, se houver algum teste prático, é PROC, V e tabela dinâmica. Então, Excel, manipular dados em Excel é dever, é obrigação, a gente precisa saber fazer, tá? Então, eu me coloco à disposição para ajudá-los caso não precise. Mas eu não vou... O nosso tempo é curto e nesse período eu não vou despender energia nesse horário regular nosso com o Excel. Caso queiram, caso precise, a gente pode marcar horário extra para a gente falar. Mas aí, estou à disposição para ajudar também no que vocês precisarem. Bacaninha? Falem agora ou em qualquer momento que quiserem, a posteriori. Tem alguma expectativa? Tem alguma coisa que queiram ver? Tem alguma coisa que queiram comentar? Podem ficar à vontade. Professor, lá na UFO, lá dizem que esse é a matéria mais difícil do curso. Então, a expectativa já chega grande, já. Vai ser uma barra. Ô Pedro, talvez eu acho que pode ser em Excel, tá? De preferência que seja mesmo em Excel, Brenda, porque aí a gente vai importar para esses ambientes, né? Preferencialmente é que seja uma planilha Excel. E naquele formato, se vocês quiserem ver, naquele formato que eu disponibilizei lá no link, lá em dados, tá? Lá tem umas bases de dados lá, naqueles formatinhos lá.
Pedro, na verdade, é porque a gente tem uma disciplina que é estatística, mas eu tento tratar a estatística não exatamente como estatística. Então, eu tento trazer para essa disciplina a vida como a vida é. Então, até quando eu peço vocês para arrumarem base de dados, é porque quando vocês forem trabalhar com isso, vocês nunca irão achar as bases de dados prontas. E as bases de dados, preparar os dados é 80% do nosso esforço, do nosso sacrifício, tá? Então, as bases de dados que vêm nos livros, elas são perfeitinhas, tudo funciona, tudo dá certo. Mas é a que vem nos livros. É a hora que a gente vai para a vida real, nada dá certo, nada funciona. Então, a dificuldade não é exatamente com o conteúdo, tem lá a sua dificuldade do conteúdo, mas é um conteúdo estatístico, igual a qualquer outro, entendeu? Talvez o maior impacto que os alunos tenham é que a gente trata estatística extremamente aplicada na vida real. Eu não quero que você saiba a fórmula. Eu quero que você saiba a fórmula, saiba para que ela serve e como que você usa. Quando que ela está certa, quando que o uso está certo, quando que o uso está errado. Então, não é rodar e ver um resultado. É saber se pode rodar, quando, como, por quê, o que vai dar, o que vai virar. Então, é entender, né, de a gente levar isso muito para o uso, para a prática, para os resultados. Então, mas assim, eu de outra forma também, Pedro, eu tenho esperança, por exemplo, que você possa usar isso no seu curso, nas outras disciplinas, e mais que isso, por exemplo, na sua loja, no seu negócio, entendeu? Do que os conhecimentos que a gente gera aqui, então da gente pegar e poder usar isso em outras possibilidades. Então, é bem legal. Deixa eu ver as perguntas aqui que eu vou respondendo, mas não é difícil não, Pedro, assim, é trabalhoso, digamos assim, tá? As bases podem ser Excel, não tem que ser nada mais tecnológico. Elas podem ser aleatórias, Amaury. Dá para usar, dá para entender os conceitos, mas se tiver alguma base real, é preferencial as bases aleatórias, porque a gente tem a oportunidade de discutir, para além da estatística, discutir negócio. Então, se houver bases reais, é bem interessante, as possibilidades são bem legais, tá? As bases podem ser governamentais, por exemplo, nesse site aí, as bases que eu disponibilizei para vocês, quer ver? Que tem aí disponibilizado deixa eu achar aqui. Dados. Na verdade, é o diretório Dados Trabalho. Esse diretório Dados Trabalho, eu tenho uma base de dados do agronegócio, eu tenho uma base da Bolsa Família, eu tenho uma base de clientes bancários, Desafio Santander, eu tenho uma base de operadoras de plano de saúde no Brasil, que tem dados financeiros, eu tenho uma base de dados de saneamento em Minas Gerais, eu tenho uma base de dados de regionalização do SUS no estado de São Paulo, as que estão aí. Tem outras também, mas essas foi a que eu disponibilizei para os períodos passados. Então, o Desafio Santander é uma base de dados real de clientes do Banco Santander, que um tempo desses atrás, o Santander disponibilizou essa base para um desafio, exatamente para recrutar profissionais, né? Então, ele criou essa base, fez um Desafio Santander, e as pessoas, né, de diversos cursos, diversas, participaram desse concurso, desse desafio, e a equipe vencedora, o indivíduo vencedor, enfim, acho que tinha a oportunidade de estagiar no banco, alguma coisa assim. Nós começamos, a pandemia também, ela bloqueou isso, porque no primeiro semestre, no primeiro semestre desse ano, nós iríamos fazer uma coisa parecida nessa disciplina e na de BI também, que foi interrompido temporariamente, mas será retomado, mas aí não beneficiará vocês. A gente ia fazer um modelinho desse com o Martins, com o Grupo Martins. Então, a gente estava criando o Desafio Martins. Então, nós iríamos gerar bases de dados do negócio Martins e a disciplina seria desenvolvida em cima dessas bases de dados, tá? Então, em função de pandemia, nós tivemos que dar uma interrompida, mas essa é a ideia. Então, podem ser bases de dados governamentais ou podem ser bases de dados de negócio, de uma forma geral.
A gente precisa definir qual que é a nossa unidade de análise, por exemplo, SUS, saneamento, Bolsa Família e agronegócio, a unidade nossa de análise é município, são os municípios, ou municípios brasileiros, ou de Minas, ou de São Paulo. O Desafio Santander são pessoas, são clientes, então cada linha é um cliente, e operadoras, cada linha é uma operadora de plano de saúde no Brasil. Então, eu quero ver desempenho de produto, então a nossa unidade de análise seria produto. Eu quero fazer alguma coisa relacionada a alunos, então a unidade de análise seria alunos. Então a gente precisa pensar nessa unidade de análise, qual que é ela e como que ela funcionaria. Certo? Tem bastante base de dados, tá? Tem umas que aí eu não posso compartilhar, porque são bases de dados de negócio mesmo. Então, né? Algumas até depois que fica bem velha, depois de uns 10 anos, eu até compartilho. Mas base de dados de negócio, de clientes, de coisa assim, eu não posso compartilhar. Principalmente agora, em épocas de proteção, lei geral de proteção aos dados. Então, aí que a coisa pega mesmo, então não dá para compartilhar. Mas tem várias possibilidades de base de dados. Eu vou compartilhar com vocês, por exemplo, em relação a dados secundários, eu vou até compartilhar um material com vocês que tem, assim, uma infinidade, né? Por exemplo, eu posso ter dados de ENAD, ENEM, eu tenho dados de IDEB, tem, assim, de coisas públicas, tem uma série de bases de dados e são bem ricas para análise também, tá? Certinho? Então, de novo, né, para além da matéria, para além do conteúdo de análise de dados 4, eu estou disponível para o que vocês precisarem, para falarem, para ajudarem de negócio, para ajudarem no curso, nas disciplinas, nos trabalhos. Contem comigo agora que nós estamos tendo, né, estou tendo a honra de conhecê-los. Acho que dessa turma é só o Amaury que eu já conheço há mais tempo, né? Então, é o Amaury, Cassiano, que trabalha na TEC, não é isso, Cassiano? Isso, professor. Na verdade, eu saí da TEC, eu estou numa fintech, estou coordenando as operações de uma fintech. Tem uma upgrade aí legal. Você não é bobo nem nada, né? Uma experiência muito boa, cara, que isso. Uma experiência muito boa de análise de dados. Alguns anos aí na TEC, na Telecom. Não, perfeito. É provável que você tenha as suas bases de dados aí para usar também, né? Usa os alunos aí da análise de dados 4 para estudar a solução para os seus negócios aí também, ó. Forneça base de dados para eles. Tem LGPD aí no meio, senão era bom. Era uma boa, né? Bom. De prover base de dados para eles e cada um vai estudar algum aspecto dos seus negócios aí. Sim, mas é uma coisa muito boa. Ter o curso em paralelo com o estágio, lógico, fica um pouco mais apertado, mas eu comecei no primeiro semestre praticamente já a estagiar. Uhum. Mas é assim, fantástico. Experiência de mercado que você tem, de conhecer, de já tá inserido, né? Você vai fazendo um paralelo entre mercado e faculdade, é muito bom. Uhum. Ajuda bastante. Perfeito, bacana. Então, acho que era só ele o Cassiano, que eu conhecia. Os outros eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, né? Talvez até alguns rostos eu já tenha visto, mas hoje mesmo é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de conhecê-los. Então, muito prazer em conhecê-los. Espero ser útil aí na carreira e na vida de vocês. Eu já ouvi falar muito de você. Mal ou bem, Luiz? Bem. Obrigado. É porque eu sou casada com o Matheus, e o Matheus fala muito de você. Matheus, meu nobre amigo. Tivemos a oportunidade de trabalhar muito tempo na Telecom. Então, aí ele até veio aqui, eu brinquei com ele, eu falei, ó, tá a câmera aberta aqui. Ele fala que ele só chama você de Baduzinho, né? Baduzinho. Na Algar, meu apelido, né? Eu sou conhecido, falar Zé Eduardo, pouca gente conhece, é conhecido por Baduzinho. Quando eu fui trabalhar na CTBC, à época, né, em 1999, sou velho, tá, gente? Estou quase 50 anos. Aí eu fui trabalhar com um cara que se chama José Eduardo. E aí o apelido José Eduardo é Badu. Aí eu fui trabalhar com José Eduardo, virei Baduzinho. E o Badu fica bravo, porque ele fala que eu sou um impostor, né? Que eu sou falso, que eu não sou verdadeiro. Então, meu amigo Badu, ele fica bravo comigo, porque fala assim, tô herdando, roubando
o apelido dele, entendeu? Mas na Algar, então, eu sou conhecido por Badu. Aí o pessoal era Baduzinho, né? Mas por conveniência, por ser mais fácil, Baduzinho dá muito trabalho, aí virou Badu também, tá? Então, quando falam Badu, o Badu original não sou eu sou a cópia, eu sou a imitação. Mas aí acabou virando Badu também. Então. Que legal, Heloísa. Seja bem-vindo. Manda um abraço pro Matheus aí. Faz tempo que eu não o vejo. Mano, sim. Legal, bacana. O Matheus tem um punhado de base de dados aí também. Tem, eu estou até pensando se tem alguma que ele pode me fornecer aqui. Então, às vezes, sabe o que dá para trabalhar? Com base de dados de log de sistema, por exemplo, de máquina, de queda de sistema, de funcionamento. Às vezes nem é de pessoas, nem é por exemplo, né? A gente pode trabalhar com previsão de uma máquina parar, de quebrar, de dar defeito em processos. Então, podem ser quaisquer bases de dados que a gente tem alguns dados estruturados, entendeu? Pode ser log de máquina, dados de máquina. E ele deve ter, né, esse punhado de servidor que ele cuida, que ele trabalha, desses processos aí. Tá? Certo, pessoas? Sim. Então, amanhã às 14 horas, tá? Amanhã mais cedo, né? Dia de segunda é às 16, dia de terça é às 14. Amanhã nos encontraremos novamente. Eu vou começar a disponibilizar um punhado de coisa agora, tá? Vou construir um ambiente Moodle também aí, para a gente compartilhar as coisas. E amanhã a gente já acelera já para trabalhar um pouquinho aí com esse ambiente de análise de dados no Python. Certo? E na outra semana a gente entra no conteúdo propriamente dito da disciplina, que é a análise fatorial. Pessoal, boa tarde, muito obrigado, até amanhã. Prazer enorme em conhecê-los e falar com vocês.